No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas que vieram lá do meu Instagram para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito de uma glicemia em 200 após o café da manhã. Como baixar a glicose no café da manhã. Falaremos também a respeito de uma glicada que reduziu de 12 para 7,5. O que essa pessoa fez para poder fazer esse feito super positivo, e também falaremos a respeito do consumo de pepino, gengibre, água. Será que essa combinação acaba com o diagnóstico de diabetes tipo 2? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, minha glicemia a partir das 9 da manhã fica sempre acima de 200. Por que isso acontece? E a resposta é que uma glicemia acima de 200 miligramas por decilitro a partir das 9 horas da manhã é sinal de que a sua alimentação está inadequada. Então, primeiro nós precisamos observar 2 pontos. Como a sua glicemia está ficando quando você acorda. Se a sua glicemia está, por exemplo, em 100, quando você mede em jejum e quando você toma o café da manhã, às 9 horas da manhã ela vai para 200, é sinal de que a sua glicemia está aumentando por causa do seu café da manhã. Porém, se a sua glicemia já está alta em jejum, por exemplo, em 180, aí você toma o café da manhã e ela vai para 200, é sinal de que a sua alimentação está irregular no dia anterior, ou seja, no seu jantar, no seu lanche noturno. E para poder mudar isso, você precisa, primeiramente, rever o que você está comendo nas suas refeições. Então, se você tem o hábito de comer o pão, comer, por exemplo, esse pão com a manteiga, tomar um café adoçado com açúcar, tomar também um iogurte com mel, a sua glicemia muito provavelmente vai aumentar. Então, esse aumento de glicemia está relacionado diretamente com a sua refeição. Se você melhorar esse hábito alimentar do café da manhã, por exemplo, diminuir a quantidade de carboidratos, ou seja, evitar o pão, comer ovos, por exemplo, adicionar uma fruta, não adoçar o café com açúcar e assim incluir essa refeição mais inteligente, muito provavelmente a sua glicemia tende a ficar mais bem controlada. Outro ponto importante é, você está tomando os medicamentos conforme o seu médico passou? Infelizmente, muitos pacientes não tomam os remédios nos horários corretos, nas dosagens corretas, e a glicose acaba subindo muito e é um sinal de que você precisa rever a utilização dos medicamentos ou conversar com o seu médico para que ele possa passar novos medicamentos, mas o principal é melhore os seus hábitos alimentares. Se a sua glicose fica boa quando você acorda, é sinal de que o seu café da manhã está errado. Porém, se a sua glicose está sempre alta quando você acorda, é sinal de que o seu jantar ou seu lanche no dia anterior está precisando melhorar. Se você quer aprender mais sobre como você pode melhorar o seu jantar, o seu café da manhã, o seu almoço, os seus lanches, eu vou deixar uma lista aqui na descrição a respeito de vídeos onde eu falo sobre cada refeição do dia e assim você pode melhorar os seus hábitos alimentares e controlar melhor a sua glicose, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, minha glicada estava em 12, após 3 meses foi para 7,5. É um bom resultado? E a resposta é que sim. Com certeza é um excelente resultado, meus parabéns por essa conquista. O que vocês precisam entender é, você não precisa se apegar tanto ao resultado por causa da rapidez, mas reduzir uma glicada de 12 para 7,5 em 3 meses é uma evolução espetacular. Muito provavelmente você seguiu as dicas que eu forneço aqui no canal, que é melhorar a alimentação, ou seja, diminuir os carboidratos, comer mais carnes, ovos, peixes, frango, comer mais legumes, verduras, folhas verdes, mais boas fontes de gordura, saber escolher as frutas de maneira inteligente e assim
encaixar a prática de alguma atividade física regular, diminuir o peso corporal, tomar os medicamentos conforme o médico passou, e assim você consegue reduzir a sua hemoglobina glicada. A minha dica é: continue fazendo o que você tem feito para poder reduzir essa glicada de 7,5 para 6 e assim manter a sua glicada sempre perto de 6, 5,7, 5,5, 5,0 e assim por diante. Meus parabéns por essa excelente evolução. Continue se cuidando, continue assistindo os vídeos aqui do canal, pois dessa forma você consegue aprender cada vez mais e assim você ganha cada vez mais saúde. Uma dica extra que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas é: o tratamento do diagnóstico do diabetes tipo 2, principalmente, é realizado aí dentro da sua casa, com a manutenção dos seus hábitos alimentares, com a utilização dos medicamentos conforme seu médico prescreveu, com a realização de alguma atividade física regularmente, e assim você consegue alcançar resultados como esse, de 12 para 7,5 em 3 meses. Meus parabéns. E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, é verdade que cebola, pepino, hortelã, gengibre, água acaba com a diabetes com o tempo? E a resposta é que, infelizmente, isso não funciona bem assim. Se você, por exemplo, tomar essa mistura todos os dias e não cuidar da sua alimentação, não praticar atividade física, não vai ser isso que vai acabar com o seu diagnóstico de diabetes com o tempo. Você pode e deve utilizar esses produtos para poder compor as suas refeições durante o seu dia, mas não vai ser tomar um chá desses componentes que vai acabar com a sua glicose alta, que vai diminuir a sua glicada, que vai diminuir o seu peso em geral, sem contar que não dá para poder viver à base desses componentes apenas. Então, o que vocês precisam entender é: você pode sim utilizar esses alimentos para poder compor as suas refeições do seu dia, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa realizar o tratamento aí dentro da sua casa. Então você pode utilizar, por exemplo, o pepino, o hortelã, a cebola, para poder fazer as suas refeições do seu dia, mas não vai ser utilizar esses alimentos que vai resolver com o seu problema da glicose alta. Então é super importante que vocês entendam de uma vez por todas. Não vai ser um chá da casca do abacaxi, não vai ser o truque do abacaxi, não vai ser consumir somente um produto ou um mix de produtos que vai acabar com a sua glicose alta, e sim a combinação de bons hábitos alimentares, da prática regular de atividade física, da diminuição do peso corporal, que vai reduzir a sua resistência à insulina, reduzir a sua glicemia, a sua hemoglobina glicada e, consequentemente, diminuir a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar o seu diagnóstico de diabetes. E é assim que o diabético consegue mais saúde e, entre aspas, acabar com a diabetes em si. Então, aprenda isso, coloque em prática, não vai atrás de um chá milagroso ou um produto milagroso, pois infelizmente isso não acontece. Para você que quer aprender mais sobre o chá de gengibre, eu já gravei um vídeo falando sobre 5 chás onde o diabético pode incluir na sua rotina e que vai ajudar a controlar a glicose mais facilmente, mas não vai acabar com a glicose alta de uma forma milagrosa ou do dia para a noite. Você precisa fazer a sua parte, mas é claro, a gente tem alimentos que vão ajudar o caminho para poder facilitar o controle da glicose e assim por diante, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal, respondo de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, mais exemplificada e assim eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo cada vez mais, tá ok? Se você está
está assistindo até agora é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o canal continua crescendo e conseguimos jogar informações para cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então continue maratonando aos vídeos do canal para continuar aprendendo mais sobre diabetes, sobre como lidar com o seu diagnóstico e alcançar cada vez mais saúde. Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.